Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, de estudos dos continentes. Estudamos o continente americano, com as suas divisões entre a América anglo-saxônica e a América Latina. E vamos agora estudar o continente africano, capítulo 7, página 356. Na verdade, essas primeiras páginas nós vamos fazer só algumas observações. Na próxima aula, que eu quero juntar outras observações que eu estou ainda selecionando, e aí eu até poderei repetir algo dessas primeiras páginas. Mas vamos lá. O continente africano. O próprio texto, o próprio tema já traz diversidade e contrastes. Por quê? Porque esse continente é o segundo mais populoso do mundo, é um continente com grande extensão, está cortado pela linha do Equador, tá? Então, parte dele situa-se no norte, no hemisfério norte, outra parte no hemisfério sul. E isso falando de localização. Mas essa diversidade, esse contraste, estão ligados à questão de etnia, de idioma, de raças, de religião, de todas essas questões, mais, vamos dizer assim, populacionais, aspectos populacionais e culturais, mas também questões econômicas. Apesar de que as diversidades econômicas nem são tão grandes, pelo fato de que no continente africano está localizado a maior parte dos países mais pobres do mundo. Dos 21, mais ou menos, dos 20, 21 países mais pobres do mundo, 18 aproximadamente, ou seja, 90% estão no continente africano. Então, temos como destaque a África do Sul, que é o país em desenvolvimento, ou seja, emergente, que faz parte daquela sigla BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Szinho é África do Sul, em inglês, tá? Então, é um continente que traz realmente essa diversidade e esses contrastes. Falando aqui de aspectos naturais, relevo e hidrografia. Sempre a gente vê relevo e hidrografia juntos, porque assim, a questão de por onde corre um rio, por onde nasce um rio, tem muito a ver com o aspecto do relevo. O que a gente pode observar? O que está de marronzinho? Vocês acompanhem no livro de vocês, eu só coloco aqui a foto só para localizar vocês onde eu estou falando, tá? Quando fala aqui de relevo, vocês observem no mapinha de relevo sempre as cores mais escuras são as áreas mais altas e sempre as mais claras, até chegando no verde, são as áreas mais baixas. Então, o que nós podemos dizer? Que há uma diversidade, apresenta essa característica de relevos, áreas elevadas, áreas de planalto, como o texto diz que a maior parte é planalto, e tem seu início próximo à costa, ou seja, sempre próximo do litoral. E as principais planícies e depressões estão localizadas no interior. Então, exatamente nessas áreas, a gente olhando pela corzinha do mapa, fica mais fácil visualizar as áreas que são mais elevadas e as áreas mais rebaixadas. Observem que as áreas mais baixas ficam no trecho exatamente do deserto do Saara. Tem áreas elevadas, sim, mas tem mais áreas de planícies e depressões, tá? E o texto diz o quê? Que os rios nascem próximos ao litoral e correm em direção ao interior. Bem diferente isso. Geralmente, um rio nasce no interior do continente e deságua no mar, tá? Então, aqui, devido às áreas planálticas serem mais próximos da costa, ou seja, mais próximos do litoral, os rios nascem nesses locais e correm para dentro, em direção ao interior. Aí até ele diz, alguns cavando seu caminho em direção ao oceano e outros desaguando em lagos ou deltas. Então, assim, eles vão procurando os seus caminhos e depois desaguam no mar. Sim, lógico, todas as águas correm para o mar, mas a princípio, mesmo eles nascendo em áreas altas mais próximas, eles terminam indo para as áreas mais baixas até chegar no mar. E o texto fala, que é predominantemente formado por antigos escudos, que foram mexidos, que foram, vamos dizer assim,
transformados, né, pela ação dos fatores da natureza, e eles foram formando as bacias sedimentares, né? E aqui, então, o texto destaca alguns vales, né? Vale do Rift, né? Que são áreas que foram escavadas, né? Como eu disse, são jovens cadeias montanhosas, tá? No próximo, na página seguinte, o texto fala sobre o clima e as formações vegetais, que sempre vêm juntos também, porque tem sempre a ver, né, com o outro. E aí ele fala que, como tem a marcação da linha do Equador, né, a maior parte da área está localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E vocês podem ver que o clima, exatamente pela corzinha, né, pelo destaque, né, o clima faz sempre referência com a vegetação. Por exemplo, onde está pintado de amarelo, né, clima desértico, que tipo de vegetação vai ser? Consequentemente, vegetação desértica, no deserto do Saara. Então, sempre o clima está relacionado com a questão da vegetação. Então, é o que ele diz, localizado na porção norte da África, o Saara é o maior deserto da Terra. E aí ele cita, né, as outras características, né, de questão de vegetação, né, e clima, né, fazendo sempre essa referência, onde há uma vegetação mais equatorial, tropical, o clima, consequentemente, vai ser equatorial. Então, não tem erro, é como se faz nas outras análises de mapas de clima e vegetação. Sempre um, né, está relacionado com o outro. E aí eu coloquei essa imagem aqui porque retrata bem a questão da fauna, né, e a flora. A gente sempre fala da questão no nosso Brasil nós temos o cerrado, né? Na África, vegetação que se assemelha é a savana, conhecida a savana africana. Então ela apresenta esses diferentes tipos de plantas, galhos retorcidos, árvores que não são muito grandes, é exatamente o nosso cerrado brasileiro. Árvores mais isoladas, áreas de vegetação mais baixas e poucos galhos retorcidos. E como vocês podem ver, eu coloquei a imagem para vocês verem a questão da fauna também. Tem sempre essa diferença, né? Favorecendo que animais de grande porte, né? Apenas animais de grande porte fiquem nessas áreas de savana. E sobre as questões territoriais da África, né? Tem a questão da divisão da África, que a gente vai ver mais à frente, mas aqui ele fala primeiro da questão territorial, dessa questão do desenvolvimento, de como tudo começou, né? Pelo que a gente pode ver aqui, começou com colônias africanas de subjugação. O que isso tem a ver? Mais uma semelhança com a América. É a questão de que quase todas as nações, né, foram de certa forma subjugadas por nações europeias, foram tidas também como colônias dessas nações europeias, né? E o texto fala aqui que essas nações, mesmo estando atrasadas, né, essas nações europeias buscavam matérias-primas para explorar, né, e os mercados consumidores. E eles, de certa forma, aos poucos foram fazendo essa divisão entre alguns países, né, da Europa. Então, mais uma semelhança com a questão da América. A diferença é que foi em um outro tempo, já foi bem mais recente, né, quando as nações europeias deixaram a América e já viram que os países da América já tinham alcançado a sua independência, eles foram explorar outras colônias e desta vez as colônias ou países africanos, tá? Então, mais uma semelhança com a questão, né, do nosso continente americano, tá? Nós vamos ficando por aqui. Aqui está a atividade, né? Eu quero que vocês façam um relato, apesar de ser essa primeira parte muito descritiva, de tipo de clima, de vegetação, mas você coloca o que você entendeu e coloque descrevendo um pouco, né, de como é esse clima, como está dividido. Não é citando o nome do clima, mas é para você entender que numa certa parte do continente são climas mais desérticos, em outra parte é você fazer essa relação, tá ok? Continue enviando atividade, como vocês têm feito. O 8º ano é a turma que eu menos tenho problema, graças a Deus. Continue enviando, fazendo tudo direitinho. E
Se tiver alguma dúvida, podem me procurar, tá ok? Um abraço e até mais.